que for, Ele é poderoso. E vivo está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre, tu reinarás. Teu é o reino, tu é a glória. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és incomparável. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Declare, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és. Declare que Ele é santo e não há outro como. Diga isso. Não há outro como tu, não há outro Diga o nome dele. como Jesus. Escuta isso. Presta atenção. O ambiente está preparado. A presença dele está aqui. Você veio para receber. E eu quero te convidar agora a orar nesse início de culto, para que nós possamos ouvir tudo aquilo que Ele tem para nós. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ah, Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite profética, onde o Teu Espírito possa aquecer o nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz, que verdadeiramente nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus, fala aos nossos corações, alimenta, Senhor, a nossa alma e o nosso espírito, para que nós possamos viver em comunhão contigo. Se houver algo que não agrada aos Teus ouvidos ou aos Teus olhos, nós removemos e retiramos desse lugar agora, porque nós declaramos que esse ambiente é para te adorar, para bendizer o Teu nome. Tu és bem-vindo neste lugar. Então enche, manifesta com a Tua glória este lugar, papai querido, e que nós possamos estar sensíveis a ouvir mais e mais de Ti. Eu quero te louvar e te agradecer agora, Senhor. Recebe a nossa maior e melhor salva de palmas. Meu irmão, aplauda a Jesus. Aleluia! Deus é bom. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus é bom. Isso, diga para ela, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que alegria em ter você aqui essa noite. Como é bom te ver aqui, jovem. Como é bom te ver aqui. Pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Aleluia. Deixa eu ver se está saindo alguma coisa daqui, Senhor. Senão nós vamos entrar na fornalha hoje. Liga geral aí. Dá um jeito aí, senão a pressão do pastor cai. E aí, já viu. Amém. Você está feliz, meu irmão? Primeiro culto, né, da semana, depois do nosso aniversário tão maravilhoso, né? Então, ó, imagina assim, que é o primeiro passo para os próximos 10 anos, hein? Ó, que da hora, você já está no barco, meu irmão. Você entrou no meio dessa jornada, caiu para dentro, agora não tem como sair. É daqui para a glória e Deus vai fazer grandes coisas no meio do seu povo, amém? Aleluia, glória a Deus. Como eu estou feliz de estar aqui essa noite com você. Em meio ao calor, mais feliz.
e vamos para cima. Eu sei que está muito quente, eu prometo para você que eu vou ser bem breve, mas também bem cirúrgico naquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Porque você não veio aqui para ouvir o pastor Michel, você não veio aqui para lembrar de um amigo, mas você veio aqui para ouvir a voz de Deus, e Ele vai falar ao teu coração essa noite. Você crê assim? Então prepara aí o teu coração, prepara a tua terra fértil aí. E eu já quero dizer algo para você essa noite. Deus, Ele te ama muito, e Ele tem um grande cuidado por você, viu? Você é especial, você é querido, você é querida para Ele, e Ele cuida de todos os detalhes. Talvez você não enxergue, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de tudo. O plano que Deus começou na sua vida, a obra que Ele começou, Ele vai cumprir, Ele vai terminar. É questão de tempo. Não apavora, não desespera, não deixa a ansiedade tomar conta. Calma, faz agora, calma o teu coração, né? Porque Deus tem muito. Eu queria ler uma passagem da Bíblia com você, para ser bem rápido em tudo aquilo que eu quero falar. Eu ministrei essa palavra quinta-feira passada, aqui no culto. E como nós estamos em cultos diferentes, eu acredito também que quando o Senhor Ele direciona uma palavra para o teu povo, Ele direciona para toda a congregação. Então, do mesmo jeito que as pessoas ouviram quinta-feira, você vai ouvir nessa terça-feira também. E do mesmo jeito que o Senhor falou conosco na terça-feira, na quinta-feira, Ele vai falar com você hoje também. Amém? Glória a Deus. E na quinta-feira passada, por incrível que pareça, eu tinha esquecido o versículo da Bíblia, a qual eu tinha marcado aqui. Eu só marquei o versículo e não o capítulo. E hoje também, eu esqueci de colocar o capítulo, mas espera aí que a gente vai achar aqui. É lá em Êxodo. Eu só não sei o capítulo. Deixa eu só ver aqui. Opa, Moisés, achei. Pronto, tá mais fácil do que quinta-feira a gente perdeu uns minutinhos, viu? Eu falei, rapaz, eu marquei o versículo, esqueci de marcar o capítulo. Abra lá sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. E eu quero ler a partir do verso 13 com você. Êxodo, capítulo 14, verso 13. Rapaz, tá ligado não esse negócio aqui? Liga aí, dá um jeito aí, Wesley. Tá me dando até moleza aqui já. Se eu desmaiar aqui, meu irmão, é o calor, bicho. Tô brincando. Aguenta firme aí. Abana o irmão do lado aí. Abre a comporta aí da porta aí. Quando o busão passar, vocês fecham, porque senão ela vai derreter aqui. Êxodo capítulo 14, verso 13, está escrito assim: Moisés, porém, disse. Vamos só conferir aqui na minha Bíblia, 13. É isso mesmo? Moisés respondeu ao povo. Isso. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Você nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Eu falei que Deus te ama? Então, está aqui. Fiquem calmos, tire a ansiedade, acalme o coração, aquieta a alma, tem um plano preparado. Está tudo certo, meu irmão. Parece que as coisas estão erradas, mas está tudo certo. Versículo 15, então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga simplesmente ao povo que ande, que marche, caminhe, para frente, para riba. Verso 16, Moisés, toma a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Agora ligou o negócio aqui, estou sentindo o arzinho gelado. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e um forte vento leste, o Senhor soprou, e abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Ah, que show, né? Essa passagem bíblica, ela é poderosíssima demais. Ela é uma passagem que mostra o cuidado de Deus com o seu povo e tudo aquilo que Ele faz. Eu dei um tema para essa mensagem, se os meninos puderem colocar: os planos de Deus são perfeitos para a sua vida. Às vezes parece que não, às vezes parece que as coisas estão meio bagunçadas, parece que o negócio não está caminhando do jeito que tem que caminhar, parece que as coisas
não estão se encaixando do jeito que se encaixar. Mas isso é óbvio, porque os planos que Deus tem para a sua vida é diferente dos planos que você tem para a sua vida. Os seus planos, eles são formados racionalmente naquilo que você conhece. Então você acredita que as coisas devem agir ou ser formadas da maneira que você acha que deve acontecer. Mas com Deus não é assim. Se você for buscar na Bíblia, a maioria dos milagres de Jesus é um milagre mais diferente que o outro. Jesus cospe no chão, passa o lodo no rosto de um homem e ele começa a enxergar. Quem já viu isso em algum lugar? Que coisa doida é essa? Ó, tem um plano para você voltar a enxergar. Qual que é? Eu vou dar uma cuspidinha aqui no chão, vou fazer um lodo da terra, vou jogar no seu rosto e aí tudo certo. Quem ia acreditar num plano desse se alguém contasse? Imagina se alguém falasse para você, ó, você está cego, é o seguinte, vai lá. Fica ali num lugarzinho, Jesus vai cuspir na terra, vai passar no seu olho, você vai ver. Você fala assim, é impossível isso acontecer, sim ou não? Porque os planos dele são diferentes, a maneira com que ele age é diferente. E essa história de Moisés, que eu quero contar com você em 20 minutinhos, vai mostrar o cuidado que Deus tem para a nossa vida e o plano dele. Se você for buscar a história de Moisés, na realidade, meu irmão, você percebe que é uma história que parece que não vai dar certo, mas no final está tudo certo. Antes de Moisés nascer, José era o grande governador do Egito. Passa-se um tempo, José morre, e aí se levanta um outro faraó no Egito. E esse faraó, depois de um tempo, ele já não conhece mais a história de José, não conhece mais a história dos israelitas, mas ele percebe que naquela região, onde José era o segundo governador, os israelitas eram muito numerosos, eles tinham crescido muito naquele lugar. E aí, ele com medo daquela grande multidão, ele decide tomar uma decisão. Aquele faraó, ele fala o seguinte: nós vamos matar todos os filhos homens, que na realidade são aqueles que vão procriar, que vão desenvolver. Então, por medo de alguém tomar o seu reinado, ele decide matar todos os primogênitos. Você conhece isso, está escrito lá na Bíblia. E é aqui que começa a nossa história e a história de Moisés, porque quando ele faz isso, decide aniquilar todos os primogênitos, a história diz que nasce um menino. E esse menino até então não tem nome, depois vai ser dado o nome de Moisés. A sua mãe, por amar muito ele, né? Imagino que toda mãe ama, e por ter tido a oportunidade, ela decide pegar aquele menino depois que nasce, coloca num cesto. Esse cesto ela reveste de betume, o mesmo betume que foi revestido a arca. E aí ela toma uma decisão única, que eu acho que foi uma decisão desesperadora, porque ela coloca aquele menino no cestinho e coloca ele no rio Nilo. O rio Nilo, ele cruzava todo o Egito, era o maior rio daquela região, ele era gigantesco, comprido, ia embora. E por um ato de desespero, por não saber, porque ela tinha muito medo que alguém viesse, pegasse o filho dela e matasse ele também, porque ele era um menino, né? Ele era um homem. Desculpa, eu falei primogênito, mas era para matar todos os homens que nascessem. Ela coloca ele e coloca no rio Nilo. Só que Moisés tinha uma irmã. Diga assim, Moisés tinha uma irmã. Sim. Ela chamava Miriam, ela era um pouquinho mais velha, devia ter seus 5, 6 anos, não sei. A Bíblia não relata direito. Só que ela diz o seguinte: filha, eu vou colocar Moisés aqui no cestinho, em prantos, e você vai correndo na margem do rio até onde você conseguir, para a gente tentar ter um pouquinho de conforto, porque a grande verdade é que colocar ele naquele rio Nilo ia fazer ele ir embora, e ela não sabia o que ia acontecer com o filho. O cestinho podia virar, o menino poderia morrer, um bicho poderia vir e comer. Quer dizer, ela estava num ato de desespero, colocando e pedindo para a filha: ó, vai atrás até onde você conseguir. E aquela menina obedece sua mãe, corre até atrás daquele cestinho, e a história conta que num determinado ponto, porque Deus é perfeito, diga, Deus, Ele é perfeito. A cestinha de Moisés enrosca num cantinho, no matinho, Jefferson. E ali, quando bate, Moisés começa a chorar. Até então não tinha nome. E aí a Bíblia diz que a irmã de Faraó, ela estava indo até o rio ali. Não sei o que ela foi fazer no rio, mas Deus faz as coisas perfeitas, né? Não sei o que ela estava fazendo naquela hora, naquele momento. Ela ouve o choro daquele menino.
E aí a Bíblia diz que quando ela ouve o choro daquele menino, ela pega aquele menino, tira do rio, olha para ele e dá um nome daquele menino. E ela diz, a partir de hoje esse menino se chamará Moisés. Agora você sabe o significado do nome Moisés? Significa, eu tirei você das águas, eu salvei a sua vida das águas. Esse é o significado do nome Moisés. E aí é o seguinte, olha só, ela pega esse menino, põe no colo. A Miriam, sua irmã pequenininha, que viu essa cena, correu até a irmã do faraó e falou o seguinte para ela: ei, escuta, eu sei que você pegou esse menininho aí, né? Ele está chorando e você não pode amamentar. Você quer que eu chame uma mulher hebreia lá da minha tribo para servir você e amamentar esse menino? Na hora, o que aquela mulher responde? Sim, eu quero. E aí, olha só como os planos de Deus são perfeitos. Aquilo que para aquela mulher, a mãe de Moisés, Joquebede, era o final, agora Deus traz de volta para ela. Escuta o que eu vou te dizer. Primeira coisa, aprenda agora na sua vida. Deus tem um plano perfeito para você, para sua casa, para tudo aquilo que envolve você e a sua família. Pastor, eu não enxergo. Você não precisa enxergar, você precisa acreditar, ter a convicção. Escuta, naquele momento Miriam volta e fala: mãe, é o seguinte, aconteceu algo inacreditável. Moisés foi resgatado pela irmã de Faraó, quer dizer, não vai morrer mais, porque ela está dentro do palácio. E existe uma novidade, você vai ver ele, viver com ele todos os dias. Aquilo que ela tinha perdido, Deus estava trazendo de volta. Eu quero profetizar tudo sobre a sua vida. Aquilo que o diabo tirou, aquilo que o diabo arrancou de você, o medo que ele colocou, tudo aquilo que foi levado embora da sua vida, Deus vai restituir na tua vida, na tua casa, no teu ministério, porque Ele é um Deus assim. O que eu e você precisamos é acreditar, ter a certeza e a convicção. Muito bem, Moisés agora está sendo alimentado pela mãe, está vivendo tudo aquilo que deveria viver. A Bíblia diz que depois de um tempo Moisés começa a crescer. E aí, meu irmão, Moisés, ele está vivendo numa terra de egípcios, só que ele é hebreu. E acontece que quando ele está um pouquinho mais velho, ele percebe que o seu povo, que é escravo, está sendo muito humilhado, injustiçado. E já numa certa idade, ele decide, quando ele vê um homem batendo, um rapaz batendo num hebreu, ele se revolta. E quando ele vê aquela situação, a Bíblia diz que ele vai até esse rapaz e mata esse rapaz, esse egípcio. E aí ele mata esse egípcio. Só que com medo da atitude que ele tinha tomado, Moisés foge. A Bíblia fala que Moisés ele vai para o deserto sozinho, por medo daquilo que ele tinha feito, e fica lá por um bom tempo. E é interessante porque se você for ver a história de Moisés, muitas vezes ela tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida, não em tudo, mas em algumas partes sim. Porque, olha só, Moisés ele tinha cometido um crime, ele carregava consigo uma culpa muito grande, ele carregava um peso nas suas costas, algo lá do seu passado que assombrava ele todo dia. Moisés, pode-se dizer que ele era um homem que não tinha identidade. Sim, porque ele era nascido de um povo hebreu e foi criado por um povo egípcio. Ele tinha ali na sua vida duas culturas. Ele via o seu povo apanhando todo dia, mas ele também era um príncipe do Egito. A cabeça dele era muito confusa de quem ele era. Ele não conseguia entender. Não bastasse isso, quando ele matou e carregou o peso desse crime, ele fugiu para o deserto. E a Bíblia diz que ele passou a maior parte da vida dele sozinho, ao vento, largado. E aí a Bíblia conta que ele acha um povoado, mas escuta uma coisa, e eu quero trazer essa reflexão para a minha vida e para a sua vida. Porque se você for olhar a história de Moisés, você vai ver que não tem probabilidade nenhuma dele ser usado por Deus. Uma pessoa sem identidade, uma pessoa que carrega um peso de um homicídio, uma pessoa que vive sozinha no deserto, por que Deus ia usar um homem sem qualificação nenhuma? Sabe de uma coisa? Eu entendo que não são as minhas condições, não é da onde eu vim, não é minha capacidade,
mas é aquilo que tem dentro do meu coração. Deus, ele conhecia o coração de Moisés, e ele sabia quem era Moisés, mesmo Moisés não sabendo. E eu quero que você grave algo no seu coração agora. Não importa as suas condições, Deus nos chama para um grande propósito. Olha só, para de dar desculpa para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. A gente tem 1 milhão de desculpas, mas Deus está falando para você, não é na sua força, não é do seu jeito, sou eu quem vou te capacitar, sou eu quem vou te ensinar, sou eu quem vou fazer por você. Sabe, muitas vezes o diabo nos afunda lá embaixo, dizendo, você não pode, você não é capaz, você não consegue, não vai dar certo. Quem disse? O diabo é o pai da mentira, ele só sabe mentir. E muitas vezes eu e você acreditamos nessa mentira. Mas, calma, tem muita coisa para acontecer ainda. Entende na sua vida, alimente o seu coração, diga assim, eu vou viver tudo aquilo que Deus planejou para mim. Vai mesmo? Está mudando a expectativa aí dentro. A Bíblia diz, meu irmão, e eu não vou entrar muito em detalhes, mas que Moisés ele estava lá num lugar, e aí ele olha para um monte bem alto assim, ele vê um negócio pegando fogo, aí ele fala assim, eu preciso ir lá ver o que tem lá. E quando ele sobe o monte, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus. Chegando lá em Êxodo está escrito isso, que ele vê uma sarça pegando fogo, tipo de uma árvore, só que essa sarça não se consome. E aí quando ele vai entrar naquele lugar, ele ouve uma voz, ei Moisés, segura a onda aí, tira o sapato, porque este lugar é santo. Ele tira o sapato e ele tem um encontro com Deus. Eu acho isso tão lindo, sabe por quê? Meu irmão, Moisés, ele vivia de história que ele ouvia do seu povo. Ele não tinha acesso a uma Bíblia. Ele nunca tinha tido um encontro com Deus. O máximo que ele ouviu era que Deus era um libertador, que fazia um monte de coisa, que levantou José. Só que naquele momento da vida dele, da história, ele não tinha referência nenhuma de que algo poderia dar certo na vida dele. Mas ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, Deus fala para ele, eu tenho uma missão para a sua vida, Moisés. Ei, Moisés, eu tenho algo com você. Pastor, mas eu não sei, eu não consigo, não depende de você, depende dele. Aí Moisés, ele tem esse encontro com Deus, e a Bíblia diz que ele desce daquele lugar radiante, e ele diz para sua esposa, eu preciso fazer algo muito poderoso, que nunca ninguém fez. Deus sabe qual que é a missão que Deus deu para ele? Ou simplesmente, Moisés, eu quero que você vá libertar meu povo. Deus estava falando para ele mais ou menos assim, Fabião, escuta Moisés, aquilo que eu tenho de mais precioso, eu vou entregar nas suas mãos. Mas Deus, eu carrego um homicídio comigo. Mas Deus, eu não tenho identidade. Mas Deus, eu vim do Sinhá. Mas Deus, eu não tive uma família. Mas Deus, meu pai não me... Moisés, não interessa, eu tenho algo poderoso com você. Ei, ababaxuri cantará. A Bíblia diz, meu irmão, que Moisés sai com uma convicção tão forte daquele lugar. Ele fala, então o negócio é comigo. E aí, a mulher dele ainda tenta até colocar algo no coração dele, falando, Moisés, se esse negócio não der certo, e se não funcionar? Sabe o que ele diz? Vai dar certo, vai acontecer, porque eu sei quem me avisou, eu sei quem falou comigo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Quando você entender aquilo que Deus tem para a sua vida, ninguém vai te parar, ninguém vai romper, vai destruir os seus sonhos. Você vai falar, vai acontecer, vai dar certo, porque não vem de mim, vem dele. Meu irmão, olha só, a Bíblia diz que Moisés, ele desce daquele monte, pega a mulher dele, vai atrás e chega naquela parte que ele vai falar com o faraó. Eu estou resumindo a história para você, depois você lê lá o livro de Êxodo, é da hora, você não vai levar 40 minutos, você vai ver uma história fantástica e linda. Quando ele chega lá, ele fala o seguinte, meu Deus, como é que eu vou libertar esse povo? A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua, não sei o que significa pesado. Talvez ele gaguejava, só que Deus falou para ele, Moisés, fica calmo, eu vou colocar alguém para ir junto com você. O seu irmão Arão vai estar do seu lado. Escuta, talvez na sua vida você pense assim, puxa, sabe por que as coisas não dão certo? Porque eu sou sozinho. Líder, supervisor, auxiliar, pessoa que faz algo aqui nesse ministério, Deus vai mandar a pessoa para te ajudar nessa missão. Se prepara, daqui 10 anos para frente,
Deus, Bárbara, vai começar a mandar pessoas. Você vai falar, meu Deus, Deus vai mandar pessoas. E aí a Bíblia diz que ele mandou Arão, Simone, junto com Moisés. Moisés falou, agora o negócio está pronto, eu vou lá. Mas é o seguinte, quando eu chegar lá no faraózão, eu vou falar que eu estou indo no meu nome, eu não sou ninguém. Aí Deus falou para ele, Moisés, você vai falar que o grande sou te enviou. Você não vai pelo seu nome, meu irmão. Meu nome, tadinho de mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se eu chegar em algum lugar e falar, eu sou Michel, me respeita. O ônibus me atropela, o carro me atropela, todo mundo me atropela, ninguém nem ouve minha voz. Agora se eu falar, eu vim no nome do Senhor dos Exércitos, demônio cai no chão, enfermidade morre, tudo paralisa, porque o nome dele tem poder. É no nome dele, é no nome dele. E aí a Bíblia fala que Deus fala para ele, seguinte, Moisés, eu quero que o negócio fique mais difícil ainda. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Podia ser mais fácil a história, né? Mas ele fala, não, eu vou endurecer. Mas é o seguinte, Moisés, você vai 10 vezes lá. Enquanto o Faraó for endurecendo o coração, eu vou jogando 10 pragas. E eu não vou falar dessas 10 pragas, só quero falar de uma, que tem a ver com a nossa ministração de hoje. A Bíblia fala, meu irmão, que vem um monte de rã, vem um monte de gafanhoto, o mar, o Nilo fica vermelho. Mas a última praga, e talvez seja pior, quando realmente Deus libera o povo, é a morte de todo primogênito. A última praga. A última praga, Moisés chega até Faraó e fala, se você não libertar o meu povo, se a gente não puder ir para o deserto, Deus ele vai aniquilar todo primogênito. E olha que interessante. Essa praga vem, mata o filho de Faraó, mata todos os primogênitos, homem ou mulher. O primeiro filho da família é o primogênito, morreu. Não está na Bíblia essa história, mas eu ouvi e eu achei muito interessante. A história que eu ouvi é mais ou menos o seguinte. Diz a história que a irmã de Faraó era a primogênita da família de Faraó, do rei. Só que ela não morreu. E aí existe uma história que diz mais ou menos assim. Deus falou com ela o seguinte: da mesma maneira que você resgatou o meu filho Moisés e poupou a vida dele, eu também vou poupar a sua vida. E ela não morreu. Todos morreram, sem exceção. A história diz que somente ela. Não sei se é uma história real, mas é uma lição que traz para a minha vida e para a sua vida algo muito poderoso da seguinte forma: aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Meu irmão, não tenha dúvida. Aquilo que você está plantando na sua vida hoje, muito com certeza amanhã vão ser as suas escolhas. Há 10 anos atrás, pastor Silvio, Michel, pastora Evelyn, um jovem meio doido aí, decidiram ouvir uma voz, onde dizia: vai lá para um povo louco e começa a fazer a diferença. Domingo agora, você viu aquilo que uma escolha pode fazer. Mais de 2.000 pessoas estavam reunidas num ambiente, num lugar. Aquilo que você decidir hoje na sua vida, as escolhas que você fizer hoje na sua vida, vão influenciar o seu futuro. Decida hoje, muda a sua história hoje. Decida mudar alguma coisa dentro de você hoje. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que Moisés ele consegue resgatar aquele povo e sai daquele deserto. E aí sai todo mundo daquele deserto. E aí todo mundo feliz porque Faraó tinha libertado. Só que existe algo muito legal, porque o deserto onde elas eram para eles passarem era só um caminho, era coisa rápida. Não ia demorar mais que 10 dias. Mas por causa da desobediência do povo, da murmuração, de não entender o chamado, eles passaram no deserto 40 anos. E eu entendo também que esse tempo que eles passaram no deserto também foi necessário, porque quando nós passamos por luta, por dificuldade, Deus ele trabalha dentro do nosso coração. Sabe, eu aprendi que deserto não é só um lugar de sofrimento, de dor, mas é um lugar de crescimento e aprendizado. Todos nós, sem exceção, nós devemos enxergar o deserto como uma oportunidade que Deus nos dá para nós crescermos. Sabe quando você cresce na sua vida de verdade? Sabe quando você evolui?
Não é quando alguém dá um tapinha nas suas costas e fala para você, nossa, parabéns, aquilo que você fez deu muito certo. É quando você tem atrito, é quando você sofre. Isso vai fazer realmente você crescer. E o povo ficou naquele lugar por 40 anos, porque eu acredito que Deus tinha algo muito poderoso para tratar na vida dele. Mas entendam uma coisa, a obediência, ela também pode encurtar muitos processos na sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, entender aquilo que Ele tem, for obediente ao chamado dEle, aquele tempo que demoraria para você alcançar o seu objetivo, você pode ter certeza que Deus vai encurtar. Porque a obediência, ela tem o poder de fazer isso nas nossas vidas, de encurtar caminhos, processos. Se o povo tivesse sido obediente, muito provavelmente eles não teriam demorado 40 anos naquele deserto e teriam passado dali muito rápido. Mas como eu disse, passar naquele deserto também a gente tem que tirar uma lição. E todo o processo nos ensina alguma coisa. Eu trouxe uma laranja aqui. E eu pergunto para você, se eu cortar essa laranja e espremer ela, o que vai sair aqui de dentro? Suco de laranja. Se eu espremer toda ela, não tem como sair outra coisa daqui a não ser suco de laranja. Agora, e quando a vida te espreme? O que sai de dentro de você? Porque daqui da laranja sai suco, porque dentro dela tem o suco. Mas muitas vezes, dentro de nós tem raiva, ódio, rancor. E às vezes quando nós somos espremidos, aquilo que sai de dentro de nós machuca outras pessoas também. Eu acredito que no percurso que nós vivemos nessa vida, que talvez seja bem uma analogia com a história de Moisés, nós devemos aprender muito. Porque da laranja, eu posso abrir 1 milhão de laranja, eu nunca vou conseguir tirar outra coisa a não ser suco de laranja. Mas de mim e de você, no meio do processo, eu posso mudar aquilo que sai dentro de mim. E talvez em um tempo da minha vida, do mesmo jeito que alguém me machucava, eu reciprocamente, acho que a palavra machucava também, ouvindo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu posso mudar. Eu posso ser uma pessoa diferente. Eu não preciso mais simplesmente jogar aquilo que está lá dentro. Tem uma garrafinha de água, eu fiz isso, eu queria fazer também aqui. Muitas vezes, aquilo que existe dentro de nós, pode ser uma fechada mesmo. Isso, vê aqui. Imagina que isso aqui é a sua vida. Você é essa garrafa de água. Parecido comigo, magrinha assim, né? Eu sou essa garrafinha mesmo, né? E aí, aqui existe algo dentro dessa água. E água significa vida, sim ou não? Não tem vida aqui dentro. E muitas vezes o mundo, as dificuldades aí fora, elas vêm e nos machucam. E dói quando alguém me machuca. Mas na vida eu tenho sempre duas escolhas. Eu posso continuar ofendendo as pessoas do mesmo jeito que elas me machucam, ou eu posso e decido fechar. E não ser mais uma pessoa que retribui o mal com o mal. Porque quando você para de retribuir o mal com o mal e entende aquilo que Deus colocou dentro de você, quem ganha é você. Porque se existe vida aqui dentro, quando você retribui o mal com o mal, você perde. Mas quando você decide ficar calado, você ganha. E entende uma coisa na sua vida: o processo, ele vai forjar o seu caráter. Nunca mais olha por uma dificuldade, por um problema ou por uma afronta, né, se vitimizando de alguma coisa. Mas a partir de hoje, entenda que existe um plano poderoso de Deus para a sua vida, mas ele vai se cumprir à medida que o seu caráter for sendo transformado. Por que você fala tudo isso, Michel? Porque eu vivo tudo isso na minha vida há muito tempo. Entende isso de verdade. Porque, e por último, para a gente encerrar, o possível eu e você devemos fazer, mas o impossível é Deus quem faz nas nossas vidas. A Bíblia diz que levantar o cajado e apontar para o mar era para o Moisés fazer, mas o vento soprar e o mar separar era para Deus fazer. Entende?
né, que existem coisas que você precisa fazer, existem coisas que eu preciso mudar. E aí quando isso acontece, Deus vem com um milagre, com um poder, com tudo aquilo que Ele tem. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés e aplaudisse a Jesus bem forte. Nessa jornada da vida, entende uma coisa: problemas vão vir, dificuldades vão acontecer, mas Deus diz para você: continue marchando. Não para, porque você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. Grandes milagres vão acontecer se você não desistir, não parar e não desanimar. Deus tem algo poderoso para mim e para você, Sapopemba. Entende uma coisa: foram 10 anos, o mar se abriu, nós atravessamos e agora vão ter mais 10, 20, 30, 40, enfim, eu não sei até quando Jesus voltar, mas eu sei que grandes coisas Ele vai fazer no meio do teu povo. Deus é bom, Ele é maravilhoso, e eu queria louvar com você, eu queria adorar, eu queria bendizer e engrandecer o nome do Senhor, porque se nós estamos aqui, foi porque Ele nos deu a oportunidade, Ele realmente fez o impossível, e a nossa parte, a minha parte, diga assim, a minha parte é fazer o possível. Vamos junto nessa jornada? Tô junto, Rafa. Não sei quando Jesus vai voltar. Pastor Silvio, estamos juntos. Vamos caminhando aí. E aí os milagres vão acontecer. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua,